Olá, estamos começando mais um episódio do podcast que quer saber. Política se discute. Eu sou Norberto Notari e essa é uma produção da RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Esse é um espaço para lembrar que política não fica restrita às casas legislativas, ao poder executivo ou ao campo acadêmico. Ela faz parte da vida de todos nós. Aparece nos almoços de família, nas rodas de conversa e nas nossas redes sociais, além do nosso dia a dia que a gente vê em todo lugar. E é justamente sobre isso que a gente conversa aqui, com responsabilidade e sem gritaria. Se você gosta do podcast, avalie com 5 estrelinhas lá no Spotify e compartilhe com amigos e familiares. Assim, essa discussão chega mais longe. A gente segue aqui na nossa série especial sobre as eleições de 2026, olhando com calma para cada cargo eletivo que está em disputa. A ideia é simples, mas essencial: entender para que serve cada função, quais são os seus poderes, seus limites e principalmente porque isso importa tanto na nossa vida. No episódio de hoje, o foco é um cargo que muita gente conhece pelo nome, mas nem sempre entende o peso institucional que carrega: o deputado federal. Afinal, o que exatamente faz um deputado federal? Quais são suas prerrogativas? Onde começa e onde termina o poder? E como e por que a Câmara dos Deputados é um dos centros mais decisivos da democracia brasileira? Para nos ajudar nessa conversa, a gente recebe hoje o Bruno Silva, ele que é cientista político, diretor do movimento Voto Consciente, uma organização que há anos atua na educação política e no fortalecimento da cidadania. Bruno, seja muito bem-vindo! É um prazer ter você com a gente aqui, viu? Olá, querido Norberto, né? Uma satisfação poder conversar contigo aqui, né? E com todos os queridos ouvintes aqui do podcast, né? Sempre uma alegria. Para começar aqui, a pergunta que dá nome ao nosso trabalho: política se discute? Ah, certamente, né? Política se discute, conversa, dialoga. O problema, Norberto, hoje em dia, principalmente olhando para a realidade brasileira, embora não se restrinja apenas ao Brasil, é um problema mais amplo das democracias como um todo, passa pela dificuldade que os cidadãos vêm enfrentando em conseguir dialogar com aqueles que pensam diferentes, têm valores contrastantes, posições ideológicas mais complexas, né? Então, acho que um dos maiores desafios que a gente tem é de como reconstruir essa esfera comunicativa entre nós, que ela é vital para a gente poder construir a democracia, defender os nossos interesses, debater a respeito da importância de projetos políticos, mas para isso é preciso tolerância, é preciso um pouco mais de compreensão, empatia, que são valores ainda problemáticos, né? Ainda a serem aprimorados no Brasil como um todo. Então, política se discute, mas a gente tem que entender que ela não deve desencadear nenhum tipo de confronto mais amplo, não em virtude apenas dessas diferenças, né? Então, acho que não se sustenta hoje em dia o que a gente infelizmente vê associado a essa lógica de polarização, de divisão radical dentro da sociedade, que acaba culminando no não diálogo, no afastamento completo e às vezes até, infelizmente, em episódios de violência. E se tivesse um meio termo, né? Mas nos últimos tempos a gente não tem visto meio termo, né? Não tem visto uma ampliação do debate. A gente vê posições muito radicais. Ah, eu sou contra, acabou e aí não tem nem conversa, né? E política é ponte, né? Eu gosto sempre de lembrar disso. Política é ponte, política é construção. A gente tem que lembrar que a democracia ela é um regime político difícil, né? Ela é um regime político desafiador. Hoje nós estamos falando aqui sobre a questão dos deputados federais, que são os representantes que expressam, em essência, toda a diversidade, a pluralidade dos múltiplos segmentos políticos. Não só o desejo de representação da maioria, mas também todos os setores minoritários que compreendem a sociedade, com os seus respectivos contrastes, com suas respectivas características, inclusive de caráter regional, né, Norberto? Então, acho que tem um ponto que é um ponto vital, que a gente tem cada vez mais falar para as pessoas e tem que valorizar, que é essa ideia de que nos extremos é muito difícil fazer política democrática. Nos extremos a gente tem o confronto absoluto, e esse confronto absoluto, ele por vezes desencadeia processos que podem ser extremamente traumáticos dentro da sociedade. Eu vou dar um exemplo aqui, como infelizmente a intolerância do que a gente assistiu no 8 de janeiro de 2023, quando um grupo político, por não concordar com o resultado das urnas, opta por depredar, por quebrar, né, por, enfim, invadir
e não só simbolicamente atacar a democracia, bem como também destruir a sede dos poderes estabelecidos. Então, por mais que seja uma minoria radicalizada que não represente o Brasil como um todo, esse episódio é um dos tantos exemplos que infelizmente a gente tem ao longo da nossa história desse radicalismo político e dos problemas que ele traz para a gente poder ampliar. Política é concertação, é sim divergência, é por vezes não ter capacidade de estabelecer um acordo mínimo entre as partes, mas mesmo não sendo estabelecido esse acordo, a gente tem que conviver pacificamente, né? Acho que isso é o que a institucionalidade política prevê e é isso que uma democracia mais madura consegue realizar. E como você falou, a gente vai falar um pouquinho sobre o cargo do deputado federal que está em disputa nesse ano. Quando a gente fala em deputado federal, muita gente associa apenas a ideia de fazer leis. Mas na prática, qual que é o papel real do deputado federal dentro do sistema político e como que esse cargo impacta diretamente a nossa vida? Eu acho que tem uma discussão interessante aí, Norberto, que é o seguinte, a gente tem aquilo que é a função, né? E a gente tem, por outro lado, a atuação política. Nem sempre a atuação política vai se restringir estritamente àquilo que está previsto na função e nem sempre a função vai dar conta de entender plenamente como os parlamentares atuam, agem e acabam construindo a sua carreira política, acabam mobilizando os seus eleitores, etc. Eu explico melhor. Em termos de função representativa, vamos lembrar que os deputados federais, no caso brasileiro, primeiro, eles são representantes dos seus respectivos estados, né? Não há no Brasil, diferente de outros países, você pega, por exemplo, a Alemanha tem uma lógica de representação nacional para a sua efetiva assembleia, enfim, aquilo que vai levar adiante a questão do cargo a nível nacional. No Brasil, os deputados eles são eleitos nos seus respectivos estados para decidir questões nacionais depois em Brasília. Então isso, de início, já traz para a gente um grande desafio, que é entender que todos os contrastes regionais, de alguma forma, eles estarão presentes e sendo tensionados no parlamento. Mas não dá para pura e simplesmente dizer, olha, esses contrastes regionais, eles vão ali dentro do parlamento, os parlamentares, os deputados que forem eleitos, vão única e exclusivamente olhar para a realidade dos seus estados. Então, na verdade, não é bem assim que a coisa funciona. Você tem uma espécie de concertação, uma busca constante de um meio termo, de uma espécie de um equilíbrio. De que forma? Os parlamentares, por mais que desejem representar os seus estados, desejem trazer recursos, hoje uma das coisas que mais popularizou, por exemplo, no Brasil, são as fatídicas emendas parlamentares, ou seja, recursos do próprio orçamento que são destinados principalmente para suas bases eleitorais nos seus respectivos estados. Isso não é função primordial do parlamentar, mas é função debater, por exemplo, o orçamento, ajudar na sua construção. Ocorre que essa dimensão das emendas, por exemplo, que é o que mais tem chamado a atenção na mídia, nos meios de comunicação como um todo, se dá em virtude principalmente deles terem avançado sobremaneira para decidir sobre o orçamento e o Poder Executivo ter perdido muito da sua capacidade de determinar essa prioridade alocativa do recurso. Então, esse é um ponto que você parar para pensar assim, deputado é eleito para fazer emenda? Não, deputado não é eleito para fazer emenda, deputado é eleito para legislar, como você muito bem disse, criar legislação nacional, deputado é eleito para fiscalizar políticas e serviços públicos a nível nacional. Então, por exemplo, um deputado federal deve fiscalizar as questões envolvendo o INSS, que é a Previdência, ele deve fiscalizar. O parlamentar ele deve fiscalizar a execução dos recursos públicos que são transferidos no âmbito do SUS, do Sistema Único de Saúde, tem que fiscalizar, ou deveria, se não faz. Os deputados federais eles têm que fiscalizar, por exemplo, a execução dos programas nacionais de educação no âmbito do MEC. Sim, por quê? Porque isso faz parte da sua função. Todos eles cumprem dessa forma? Todos eles seguem essa lógica de representação? Não necessariamente, né? Porque aí isso acaba dependendo muito do arranjo político, acaba dependendo da sua visão ideológica, acaba dependendo de fatores como a leitura que o seu partido político tem dos principais problemas dentro da sociedade, depende se ele é uma figura, um parlamentar, um grupo que vai estar na oposição, vai estar na situação. Então, o jogo político, vamos pensar assim, dessa relação entre os poderes, da relação da sociedade com os parlamentares, é o que acaba, Norberto, definindo muito da lógica de atuação de cada um dos deputados. Então, para resumir, em essência, ele tem que fiscalizar, legislar e, a depender dos casos, ele pode investigar de forma mais intensa, como no âmbito, por exemplo, de uma comissão parlamentar de inquérito para
investigar uma irregularidade. Mas e na prática, todos fazem isso? Não, na prática depende muito. Depende muito da base eleitoral, depende muito da leitura que esse parlamentar tem do seu mandato. Tem parlamentares, por exemplo, que passam às vezes longevos períodos dentro da Câmara dos Deputados sem sequer ter aprovado um projeto de lei, ou sem sequer ter feito uma fiscalização intensa. Mas, por exemplo, por outro lado, são parlamentares que conseguem pautar assuntos do debate político nacional pelas redes sociais. E muitos daqueles que confiam o voto a essa figura querem que justamente ele faça isso, tente pautar os assuntos e direta ou indiretamente influenciar as discussões dentro do parlamento, no âmbito da presidência, mobilizar a opinião pública e assim por diante. Então cai nisso que eu estou falando desde o começo. Uma coisa é a função esperada, outra coisa é a lógica de atuação política de cada um desses parlamentares que estão lá em Brasília. E a Câmara dos Deputados é frequentemente descrita como a casa do povo. A Câmara dos Deputados, que é onde atua o deputado federal. O que isso significa na prática? Como que a composição da Câmara reflete, ou deveria refletir, a diversidade social, regional e econômica do país? Em tese ou em essência, a gente espera que dentro do regime democrático haja uma maior pluralidade das vozes, mas isso é em termos ideais. Em termos reais, a gente sabe que não é bem assim que a coisa acaba acontecendo, né, Norberto? Por quê? Você tem vários fatores. O primeiro deles, que é um dos mais primordiais, tem a ver com a lógica de recrutamento dos políticos por parte dos partidos. Vamos lembrar que os partidos são aqueles que escolhem previamente o que nós, eleitores, posteriormente iremos escolher no Brasil. Então a gente já escolhe dentre aqueles que foram escolhidos. É o primeiro ponto central. Ninguém pode se candidatar, por exemplo, a nenhum cargo representativo no Brasil, que exige a votação, portanto, sem estar afiliado a um determinado partido político. 6 meses antes das eleições tem que estar com a sua filiação em dia. Então a gente já escolhe entre aqueles que foram previamente escolhidos. Primeiro ponto. E aí dá para garantir que todos os partidos possuem uma democracia interna a ponto de conseguir estabelecer que aqueles que são os candidatos refletem a diversidade da sociedade? Obviamente que não. Porque isso depende das características dos partidos, isso depende do nível de democracia interna, isso depende dos personagens que estão compondo aquilo que depois será apresentado para nós, eleitores, no momento da eleição, que é a chamada lista partidária. Porque vamos lembrar que a gente vota numa lista, né? Hoje, pela regra que nós temos, qual é que é? Você precisa ver a quantidade total de deputados que podem ser eleitos por um estado. Então, vou pegar o estado de São Paulo, que é o mais populoso, como exemplo. Então, você tem 70 deputados federais para serem eleitos agora em 2026. Então, qual é a regra? Você pega o total de cadeiras, mais uma cadeira é o máximo que um partido político pode lançar de candidatos. Então, imagina que qualquer partido político, seja de direita, esquerda, centro, ele queira lançar o total de candidatos. Então, ele pode lançar 71 candidatos, por exemplo, no caso do estado de São Paulo. Então, isso tem uma limitação. Tem uma limitação, inclusive, do escopo da escolha, porque tem a ver com a quantidade de partidos políticos. O Brasil tem 30 e tantos partidos políticos, associado a esse total de vagas, né? Vamos lembrar que num passado um pouco mais distante no Brasil, nós tínhamos ainda a famosa sopa de letrinha, que eram as coligações partidárias. Então você tinha uma série de partidos políticos que se juntavam ali para disputar as eleições, e aí a quantidade de vagas era o dobro do total de vagas, né? Então você tinha 70, você podia lançar até 140 candidatos, né? Então tudo isso, Norberto, vai trazendo para nós um desafio que é um desafio interessante da gente compreender assim: a representação política dificilmente será um espelho da sociedade. Então, por exemplo, se eu tenho uma massa de trabalhadores maior do que uma quantidade de empresários, nada garante que, em termos representativos, eu vou ter uma massa de parlamentares que se identificam fortemente com os trabalhadores e uma proporção menor de empresários. Não é bem assim. Muito pelo contrário, quando a gente começa a observar o perfil daqueles que são efetivamente eleitos, a gente tem um congresso que é um congresso que muitas das vezes destoa, e uma Câmara dos Deputados também, que destoa um pouco mais do que é a característica ou o perfil majoritário da sociedade brasileira. E isso se deve, entre os fatores, a essa questão do recrutamento. E um segundo fator que é primordial e é central, principalmente pensando nas eleições para deputado: financiamento de campanha. Se os partidos controlam quem eles querem dentro das suas fileiras, os partidos também controlam os acessos vitais aos recursos na forma de financiamento de campanha. Ou seja, aqueles que já são parlamentares ou que a gente costuma chamar
dentro do campo, da minha área, né, de especialização, que é a ciência política de incumbents, né, aqueles que já estão no cargo, eles têm uma tendência maior a conseguir obter esses recursos, eles têm uma tendência maior a criar canais, conexões com os líderes partidários para poder obter esse volume de recurso. Então, há uma tendência, não quer dizer que seja uma regra, mas há uma tendência de que aqueles que já estão nos próprios cargos representativos consigam ter um protagonismo, uma força. Isso não quer dizer também que a Câmara dos Deputados no Brasil não seja uma casa que você veja altas taxas de mudança, de alteração, vamos dizer assim, da representação política, né? Varia de ano para ano, mas nós estamos falando de uma média ali de quase 50% de renovação em cada eleição. Por quê? Porque aí surgem outros personagens, né? Ou surgem outras figuras públicas que os partidos também querem atrair. De repente, influenciadores digitais, pessoas de destaque nas suas respectivas áreas de atuação, pessoas que de alguma forma já fazem parte de outros governos e que saem desses governos para poder disputar a eleição. Então, a forma como a classe política, no caso dos parlamentares, vai sendo composta, ela é mais diversa, vamos dizer assim, mas ela não é tão diversa a ponto da gente conseguir afirmar que no Brasil sobressai uma lógica de representação por espelho. Isso não é assim que acaba funcionando. Há um nível de destoa, né, vamos dizer assim, o perfil dos parlamentares eleitos frente ao que é o perfil da sociedade. E um ponto que sempre aparece, né, no noticiário é o poder do presidente da Câmara. Muita gente se surpreende ao saber que ele está na linha de sucessão da presidência da República. Quando não está o vice e o próprio presidente, né, quem assume o poder ali é o presidente da Câmara. Por que esse cargo é tão estratégico? Como que isso muda a importância da eleição para deputado federal? Na verdade, o cargo de presidente da Câmara, ele acaba sendo vital porque é quem basicamente tem um poder de agenda forte, né? Ou seja, de apresentar os projetos que vão ser colocados em votação. Obviamente que você tem que seguir aquilo que são as definições constitucionais e também aquilo que está estabelecido em nível de regimento interno sobre tramitação dos projetos, né? Então não é eu vou apresentar um projeto, ele nunca vai ser discutido. Depende. Precisa ver quais são os prazos regimentais, precisa entender como que isso vai tramitar, precisa compreender qual é a urgência da Câmara, porque em tese vamos imaginar a seguinte situação, só na Câmara dos Deputados são 513 parlamentares. Desses 513 parlamentares, certamente cada um deles tem a sua agenda pessoal, a sua agenda de projetos, a sua agenda de demandas. Não dá para processar tudo isso. E olha que no caso do Legislativo brasileiro, isso não se restringe à Câmara dos Deputados. Se a gente pensar isso de forma escalada, passando por assembleias legislativas e chegando até o nível local de representação nas câmaras, há um protagonismo legislativo e um excesso de debate em cima de projetos de legislação. Tem muita legislação no Brasil de maneira geral. Então, acho que, por um lado, você tem que, de alguma forma, coordenar isso tudo e definir prioridades. E quem vai coordenar e definir essas prioridades é justamente o presidente da Câmara dos Deputados. Mas não o faz sozinho. Aqui eu estou dando um dos exemplos, mas ele não faz sozinho. No âmbito da Câmara dos Deputados, a gente tem o que a gente chama de colégio de líderes. O que é o colégio de líderes? É um grupo composto por aqueles que são os líderes, né, dos partidos políticos dentro da Câmara dos Deputados, que em conjunto vão definindo os principais pontos, os principais projetos que devem ser apresentados na agenda legislativa daquele semestre, daquele ano e assim por diante. Obviamente que isso é muito orgânico, isso é muito dinâmico, né? Você tem mudanças na sociedade e essas mudanças, por vezes, têm que também ter um correspondente em termos de possibilidade de resolução dos problemas na forma de fiscalização, de projetos de lei. Portanto, essa agenda ela nunca é fixa do início ao fim, né, Norberto, queridos ouvintes, né? Ela tem uma variação, vamos dizer assim, a depender da urgência e da necessidade. Mas o cargo ele é importante porque ele pauta os projetos, é um cargo que tem uma outra estrutura, inclusive do ponto de vista de assessoria, ele é um cargo estratégico porque em momentos decisivos você pode acabar fazendo vista grossa sobre alguns assuntos ou pautando outros, e aí você abre sempre para negociações. É um cargo que envolve muita bajulação também por parte dos parlamentares, que têm as suas necessidades, seus interesses internos na Câmara, e que aí a presidência da Câmara define alocação de recursos, verbas de gabinete, uma série de outros fatores, né? Então, por isso que acaba tendo tanto esse protagonismo, viu, Norberto? E, Bruno, os deputados falam muito, quando a gente assiste aquelas sessões da TV Câmara, falam muito em regimento interno, especialmente em momentos de crise ou embates políticos. Eu me lembro muito bem que os comentaristas que atuavam em Brasília, na época do Eduardo Cunha, quando o Eduardo Cunha foi um presidente da Câmara emblemático, né? Que ganhou muito destaque, né?
E o Eduardo Cunha, eles falavam assim, os deputados e os próprios comentaristas, o Eduardo Cunha tem o regimento na ponta da língua. Então, afinal de contas, para quem tá ouvindo, para quem ouve todos os dias o jornalista falar sobre isso, ou alguém fala sobre isso, o que é o regimento da Câmara, para que ele serve, por que ele é tão citado nas disputas do dia a dia no Congresso? Imagina que você vai jogar um jogo de futebol. Antes de você jogar o jogo de futebol, você tem que saber a regra do jogo. Você tem que entender o que é um impedimento, você tem que compreender em que ocasião você vai bater um tiro de meta, quando você vai jogar quando é uma lateral, quando não é, o que é uma falta, passível de cartão vermelho, passível de cartão amarelo. O regimento é isso, é a regra de como organiza o jogo, no caso, o jogo da tramitação legislativa dos projetos, da realização das comissões parlamentares de inquérito, do processamento dos requerimentos, solicitando informações. Então, o regimento ele é cheio de nuances, no que envolve votações, no que envolve maiorias, no que envolve prioridade de projetos, no que envolve apresentação de recursos, no que diz respeito à participação do parlamentar podendo usar da tribuna para tempo de fala. Então, é toda a regra do jogo legislativo passa pelo regimento. Obviamente que aqueles parlamentares que conhecem o regimento, seja pelo tempo que estão à frente ali da Câmara, seja pela proximidade que tem com assessorias, porque também vamos lembrar que é uma casa muito bem assessorada em termos políticos também, com muitos profissionais para poder dar esse suporte. Então, aqueles que entendem melhor, conhecem, dominam esse regimento, acabam de alguma forma controlando as regras do jogo. E aí aquela história, né, Norberto? Você pode, a partir disso, gerar maiores facilidades, ou você pode fazer como fazia Eduardo Cunha, que você muito bem lembrou, né, na fatídica presidência dele da Câmara dos Deputados, que culminou lá na frente com o processo de impeachment da Dilma, né, da ex-presidente Dilma, ou você pode criar dificuldades para tentar vender facilidades, né? Então, você dominando a regra do jogo, às vezes você cria certas situações nas quais você vai ter que forçar os demais a sentar com você e conversar, se você quiser destravar uma votação, se quiser compor uma maioria, ou até mesmo ver projetos, comissões de inquérito serem enterradas ou sendo, né, vamos dizer assim, despertadas aí para o debate público. Então, acho que por isso que tem do cargo da presidência é muito importante o controle, o domínio, o entendimento dessas regras, dessas nuances, ela é vital para você poder fazer uma atuação política muito forte ali dentro da Câmara dos Deputados. Importante lembrar que nem sempre quem tem o conhecimento do regimento, das regras do jogo, as cumpre, né, Bruno? Também. Isso é importante também, um bom destaque. Ô, Bruno, pensando aqui nas eleições desse ano, quais são os critérios que o eleitor deveria levar em conta ao escolher um deputado federal, na sua opinião? O que diferencia um mandato que fortalece a democracia de um que apenas ocupa o espaço no Congresso? Boa pergunta. Eu acho que, na verdade, tem alguns fatores. O primeiro fator é o eleitor entender basicamente o seguinte: posto que a representação política para a Câmara dos Deputados, para o Legislativo, não é apenas uma lógica individual, por mais que a gente escolha candidatos mais do que partidos políticos, o detentor do cargo é o partido político. Então é importante que a gente olhe não só para o candidato, mas primeiro para o partido. Então, assim, por mais que o partido possa ser uma espécie de colcha de retalhos, então ele é uma coisa no nível local, outra no nível estadual, uma terceira no nível nacional, é preciso entender que tipo de política pública esse partido defende, as suas lideranças verbalizam o quê, como se posicionam dentro do jogo, quais os valores básicos que eles defendem, né? Então é importante olhar para essas lideranças desses partidos políticos como um todo, e até mesmo parlamentares que vocalizam essa liderança, para a gente poder entender o que é esse partido em essência. Porque no final das contas, por mais que muitos tenham aquela percepção de que o partido não importa, ele tem um peso significativo em todas as decisões, porque todo o arranjo político envolvendo o legislativo é pensado com base em partido. Vou dar um exemplo. O critério do tempo que você vai ter de fala no plenário é o peso do partido. A distribuição no âmbito das comissões permanentes, que são os órgãos técnicos para debater os projetos. O critério é partido, né? Peso nas votações e decisão das bancadas. Partido. Então, assim, partido político é uma variável importante dentro do jogo congressual como um todo, não é diferente no âmbito específico da Câmara dos Deputados. Olhar para esse partido político, primeiro ponto. Segundo, olhar para esse candidato e entender se esse candidato ligado a esse partido político, ele está prometendo o quê? Ele está prometendo coisas factíveis? Ele está prometendo, ele está fazendo ali uma sinalização de que ele está antenado com aqueles que são os principais problemas do país ou aquilo que te incomoda como cidadão? Porque não adianta, né, Norberto, a gente virar assim, eu vou escolher esse deputado porque ele está na frente, ou eu vou escolher esse deputado porque ele é alguém que tem muita mídia, ou é alguém que eu ouvi falar. Então a gente tem que começar a fazer essa leitura. Esse parlamentar, ele tem apresentado que tipo de projeto, que tipo de ideia, que tipo de ação? Se for alguém que já é
político, o que ele fez ao longo desses 4 anos, dá para consultar isso no próprio site da Câmara. Ele apresentou que tipo de projeto, ele participou da comissão, não participou, ele é um cara que faltava, ele é um cara que está na mídia o tempo todo de forma negativa ou não, de forma positiva. Quem é esse personagem? Então ter essa curiosidade é extremamente importante. Partido, olhar aquilo que é basicamente o currículo, vamos chamar assim, do candidato, quais são as suas intenções, é um segundo aspecto que na minha leitura também é vital. E o terceiro, que é o mais importante, entender minimamente se aquilo que é o principal problema hoje do país, esse parlamentar tem condição de ajudar em algo, porque sozinho não se faz nada também. Ele tem condição, ele tem um preparo para ajudar em algo, ou ele é pura e simplesmente alguém que está aproveitando desse momento que nós estamos para surfar na onda de alguém apenas para poder conseguir chegar ali em Brasília. E aí isso a gente vai percebendo de que forma. Tem que acompanhar a rede social desse candidato, vamos dizer assim, para poder ver o que ele está propondo. Tem que sempre estar muito atento às informações políticas, para entender se é alguém que está surgindo do nada, se é alguém que está começando agora e que aí vale um voto de confiança, ou se não, se já é alguém que estava escondido. Você citou o Eduardo Cunha, por exemplo. Esse ano, tem vários dos personagens que lá atrás foram condenados em processos que já sinalizaram nos seus partidos políticos que vão disputar a Câmara dos Deputados. E aí, às vezes, você está escolhendo, está pegando um candidato, está votando em alguém que não tem muita chance, ou que também não tem um projeto muito claro, e indiretamente você vai estar beneficiando esse personagem. Por isso que eu digo, olhar para o partido, quem são esses candidatos que estão sendo apresentados para o meu estado, olhar especificamente para o candidato, qual é o seu currículo, quais as suas ideias, a sua proposta, como é a atuação, ele já teve cargo antes, não teve, e olhar no final das contas se aquilo que está sendo debatido, aquilo que está sendo apresentado faz sentido ou é só para fazer fumaça, como diz no popular. Bruno Silva, eu queria que você trouxesse para nós aqui sua dica de leitura. O que você sugere aí para o nosso ouvinte? Legal demais, né? Como a gente tá falando de política, eu não posso deixar, não vou sair dessa área hoje, viu, Norberto? Eu deixo como dica um livro que eu gosto bastante, né? Chamado Engenheiros do Caos. Não sei se você já leu, já viu sobre esse livro. Engenheiros do Caos, né? É um livro que eu gosto particularmente bastante, fiz a leitura dele no ano passado, vamos dizer assim. É um livro que mostra aí o poder, o peso cada vez mais das redes sociais no processo de construção político. E por que eu acho que é um livro que faz muito sentido? Porque o livro vai mostrando não só esse peso da internet, das narrativas, da construção política como um todo, mas o peso dos algoritmos, né? Na definição, às vezes, daquilo que chega para nós, nos problemas envolvendo as nossas bolhas sociais, e isso é de extrema importância. E o livro é do Giuliano da Empoli, né? Que é um cientista, um analista de política italiano, e o livro é muito interessante porque, no caso do Brasil, onde a gente sabe hoje que boa parte dos parlamentares constroem as suas campanhas pelas redes sociais, eu acho que serve como um alerta do que a gente precisa tomar cuidado, de que tipo de narrativa pode ser mais preocupante, e o quanto às vezes você pode estar recebendo informações, dado a forma que você faz buscas, faz pesquisas, tá, com esses algoritmos, que às vezes restringe a sua possibilidade de escolha. E aí eu fecho com uma dica. O Divulga Candicontas do TSE, que é o site Divulga Candicontas do TSE, quando finalizado o prazo de apresentação dos candidatos, e isso vai se dar ali por meados mais ou menos de julho, comecinho de agosto, quando a campanha estiver na rua, a gente consegue acessar as informações de todos os candidatos de todos os partidos políticos no Brasil, inclusive no estado que a pessoa estiver ouvindo. Então, por exemplo, eu sou alguém que mora em São Paulo, eu vou conseguir nesse site acessar lá, clicando em Brasil, clicando depois no estado de São Paulo, vê a lista de todos os candidatos a deputado federal, e aí vai abrindo o nomezinho deles, e dentro lá tem uma série de informações. Redes sociais oficiais, se tem algum tipo de antecedente criminal ou não, porque não pode, né, pela legislação, enfim, mas tem tudo lá destacado, apresentado em termos de informação básica. Qual é o partido, qual a coligação, quanto vai gastando na campanha, enfim. Então acho que é um instrumento que ajuda a ter essa noção mais ampla de quem são os candidatos e de quem são os personagens aí que estão presentes em cada um dos partidos políticos. Legal, olha, muito interessante. Essas informações são muito importantes, né? Porque mostra que a fake news não venceu, né? Nós temos informações oficiais
à disposição de todos, né? É claro que tem ainda uma parcela da sociedade no Brasil que lamentavelmente não tem acesso à internet, mas grande parte tem. Então, se você puder, se você souber de grupos que ajudam as comunidades que às vezes não tenham acesso, leve essas informações através desse tipo de site que o Bruno trouxe para nós. E falando sobre Engenheiros do Caos, não foi, acho que, a primeira vez que alguém indicou esse livro aqui, viu? Legal. E o Giuliano da Empoli é mais um, né, cientista político italiano, mais um escritor, ensaísta. E eu acho que a Itália traz grandes nomes nessa área, né, Bruno? Grandes nomes. Olha, acho que é difícil você não ler um livro de política. Dos clássicos aos contemporâneos, né? Maquiavel, clássico, Norberto Bobbio, para aqueles que estão ali no contexto dos anos 80, dos anos 90, né? Tem personagens interessantes. Humberto Eco, enfim, vários. Muitos. A Itália tem uma escola de acadêmicos que escrevem sobre política, sobre filosofia, que é um show à parte. É verdade. Bruno Silva, ele que é cientista político, deu uma aula aqui pra nós, é professor, né? Deu uma aula aqui pra gente, ele é do movimento Voto Consciente, é uma pessoa apropriadíssima para falar sobre esse tema. E que é um movimento super importante aí, suprapartidário, que trata de vários temas e ensina você a escolher o teu candidato de uma forma isenta, imparcial, só de forma técnica, e facilita essa compreensão para quem está acompanhando. Eu quero te agradecer, viu, pela tua participação com a gente aqui. Norberto, eu que agradeço uma vez mais, né, pelo convite aqui, pela sua generosidade, gentileza para a gente poder conversar sobre esse assunto importante, chamando a atenção aí para as pessoas que é importante prestar bastante atenção nessas eleições para deputado, que, como a gente falou aqui, são cargos fundamentais, né, é um cargo fundamental e que faz votações expressivas envolvendo orçamento, projetos, políticas públicas, fiscalização, enfim, toda uma dimensão que vai impactar no dia a dia das nossas vidas, né, desde o medicamento, se tem ou não tem garantido no posto de saúde, porque tem que ver se está ou não está no âmbito do SUS, e sobre o SUS eles decidem, passando pelos materiais didáticos, por recursos para infraestrutura mais pesada no município, onde a gente vive, enfim, é um cargo de vital importância. E só se me permite aqui um adendo, a nível de voto consciente, quem quiser também pode acessar o nosso site, né, Movimento Voto Consciente, você vai pesquisar lá, tem uma série de materiais, tem muitos materiais educativos, que, como você disse, nós somos um movimento suprapartidário, cujo único objetivo é levar a educação política e fortalecer a cidadania. Então tem materiais, tem cartilhas, né, para ajudar um pouco mais a compreender o funcionamento do sistema político, livros, enfim, materiais dos mais diversos ali que vão ajudar a todos de acesso gratuito também. E para você, Política se Discute? Lembre de avaliar o podcast lá no Spotify e de contar para os amigos e familiares que a gente está por aqui. Grupo Rádio Web, produção e apresentação, Norberto Notari. Edição de áudio, Mário Melo. Coordenação da RWCast, Rafaela Martinez. Gerência de conteúdo, Mariana de Freitas. Direção de jornalismo, Daniela Madeira.